Pronto, ótimo. E aí, gente, vamos lá, né? Bom dia mais uma vez para os que estão chegando agora, 64 alunos. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Gente, quero ver agora. Microfones abertos, valendo participação, valendo nota qualitativa. Acabamos de falar aí, aqui, sobre as notas. Perguntaram, professor, primeiro bimestre já foi há mais de uma semana, né? Já estamos no segundo bimestre. Quero saber agora a participação desse bimestre atual agora, segundo bimestre. A gente sempre vinha falando, né? O camarada aí, alguns duvidando, tá, e será que ele vai dar esse ponto mesmo? E essa qualitativa? Quero ver agora. Nota qualitativa. Primeiro ponto de hoje. Dia hoje, dia 21 de maio, né? Vou colocar aqui. Dia 21 de maio de 2021. Coincidência aí, né? Ó, dia e ano 21, 21. Quero ver. Primeiro ponto de hoje. Quem é que vai ganhar essa qualitativa? Já para esse bimestre, esse segundo bimestre. Gente, sinceramente, muitos não criam, né? Não estavam acreditando. Ah, como é que vai ser essa nota do professor? Já passou o primeiro bimestre e tem alguém que vai ficar para trás. Quero ver agora todo mundo acompanhar no segundo bimestre. O que foi falado na aula passada? A última aula, sexta-feira passada, a gente trabalhou o assunto novo, já do segundo bimestre. Qual foi o assunto novo? Quem é que vai responder aí, valendo o primeiro ponto do dia? Funções horárias. Pronto, olha lá o Isaac. Parabéns, Isaac. Beleza, show de bola. Mais uma vez, tem gente duvidando. Mas será que ele dá esse ponto qualitativo? Quando finalize, a gente vai ver a gravação. Vê lá, o Isaac já tem o primeiro ponto qualitativo. Não é ponto de nota, é ponto qualitativo. Vamos lá, Isaac, show de bola. Funções horárias, exatamente. Ah, professor, e quais são as funções horárias? Isaac já tem um ponto. Aí eu pergunto, ou para Isaac ou para outro. Quem quiser responder. Quantas funções horárias nós temos? E aí? Tanto o Isaac. Duas. Quanto o Roberto? Roberto? Duas. Duas. E aí, Matheus? Quer dizer alguma coisa? Três. Duas. Três, Eduardo. Show de bola. São três. Tanto o Isaac falou no plural, né? Funções, como eu dei bastante ênfase. Funções horárias. Então, no mínimo, mais de uma, né? Duas em diante. Mas, na verdade, são três. São três funções horárias. Ah, professor, quais são as três funções horárias? Uma só. Primeiro, quais são os tipos de movimento? Quais são os tipos de movimento? NRU e o NRUV. Não é assim? Olha aí, perguntei, ninguém respondeu, eu mesmo respondi. Então, basicamente, no movimento retilíneo, observe que ambas as expressões têm MR, né? Ó, essas siglas, essas iniciais aqui, MR e MR. MR de quê, professor? Movimento retilíneo. Então, na situação lá, de um carrinho na pista, na BR, na estrada, é essa situação. Não é girando, rodando. Ah, professor, movimento retilíneo. Ou tem um movimento retilíneo uniforme, ou tem um movimento retilíneo uniformemente variado. Aí, na aula passada, alguns perguntaram, professor, podia ser movimento retilíneo variado uniformemente? Podia. Contanto que entenda a ideia. Tranquilo? Aí eu quero saber, professor, quantos movimentos? 2. Desses 2 movimentos, quantas funções horárias nós temos? Já responderam aí, Eduardo e os outros. 3. Então, de cada movimento, quantos e quantos? Movimento retilíneo uniforme, tem quantas funções horárias? Quantos? E aí, ninguém? Mas, rapaz, passou. Pronto, Carol, show de bola, aí. Parabéns, primeiro passo. Uma, movimento retilíneo uniforme, professor, só tem uma. Aí a gente, para descontrair, não foi? Semana passada a gente brincou, alguns professores de cursinho, Enem, pré-vestibular, eles, para descontrair, cria lá, né, umas brincadeirazinhas, música, mas tem que trabalhar com a linguagem formal, técnica da física. Mas de maneira descontraída, vamos ver aqui. A Carol disse bem, professor, uma única função horária para o movimento retilíneo uniforme. Como é chamada de maneira descontraída essa função horária? E aí, como era chamada? Sorvete. Sorvete. Parabéns, é o sorvete, né? Tá, professor, olha lá, semana passada foi o primeiro dia de aula que a gente teve sobre funções horárias, era o maior toró, chovendo, frio só, aí o senhor foi oferecer o sorvete pra gente. Pronto, pra nunca mais esquecer, olha aí. Engraçado demais, né? Essa descontração aí. Então, gente, sorvete é o sorvetinho, certo? Função horária, professor, do movimento no retilíneo uniforme, é o sorvetinho. Como é essa função? S igual, e aí, S igual a S0 mais V
T. Acabou. Olha aí, sorvetinho. Não é sorvete, é sorvete. Sorvete. Então, é a função do sorvete, né? A função do sorvetinho. Parabéns, aí botaram lá no chat. De maneira formal, professor, é óbvio que lá no Enem não vai ter essa expressão, né? A função do sorvete, a equação do sorvetinho, não. De maneira formal, né? Formalmente falando, de maneira técnica da física, é chamado o quê? Função horária do espaço, professor, porque começa com espaço. Função horária do espaço com relação ao tempo. Tranquilo? Para o movimento retilíneo uniforme. Então, show de bola. Carol bem disse. Então, no movimento retilíneo uniforme, eu só tenho, apenas, unicamente, eu só tenho essa função. Essa única função. Ah, professor, e no outro tipo de movimento? Movimento retilíneo uniformemente variável. Eu tenho quantas funções? E aí? Duas. Duas. Matheus, Carol, show de bola. Alguém já podia ter pego o carona, né? Tá, professor, se no começo eu disse que eram 3, já foi uma, então faltam 2. Então, no movimento retilíneo uniformemente variado, são 2 funções. Quais são as 2 funções? De maneira descontraída. Essa é chamada sorvetinho e a outra, já botaram lá no chat. Beleza. De maneira descontraída, como é que ela é chamada? É a forma do... E aí, Ninguém quer pagar amigo, mas botaram lá no chat, né? Estão pagando amigo no chat, mas pelo menos ninguém vê, né? Pronto. É a função, a forma do vovô é ateu, né? Vovô é ateu. Professor, vovô, aqui V, igual a V0 mais AT. Pronto, olha aí. Vovô, 2vô, né? 2V. Não sei de onde tirar 2vô. Aqui tem vô, mas aqui não tem vô. Mas aí eles dizem, né? Vovô ateu. Vovô é ateu. Pronto, vovô é ateu. Então, é chamada de maneira descontraída a forma do vovô é ateu. Mas de maneira formal, formalmente falando, maneira técnica na física, é chamada como? A função o quê? Agora não é pagar amigo, agora é, pelo contrário, ganhar ponto. Como é que é chamada? Função horária de quem? Tá, professor, se aqui era a função horária do espaço, aqui é a função horária de quem? A velocidade. Velocidade, olha aí, Camille, show de bola. Então, gente, é o que falaram semana passada. Não é bicho de 7 cabeças, não é complicado. Ah, professor, é porque eu não vi isso o ano passado. Quem disse que era para ter visto? O aluno aplicado, dedicado, era bom que tivesse sido visto. Mas se não viu, aí não vai ficar sem aprender? Estamos vendo aqui. O professor Luiz está mostrando para vocês pela primeira vez. Então, não é se desesperar, não é criar pânico. Ah, meu Deus, eu estou preocupado aqui, eu não estou entendendo, é um bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, gente, é mais simples do que vocês imaginam. Então, é tirar esse bloqueio da mente, clarear a mente, relaxar e aproveitar, porque é bacana, é bom aprender. Alguns podem dizer, tá, professor, mas eu vou usar isso em quê? Tinha lá um conhecido meu, há muito tempo atrás, ele perguntava, ah, Luiz, isso é para a gente usar para calcular a velocidade dos carrinhos, né? A velocidade dos carrinhos. Também, gente, também, mas vai além disso, muito além disso. São os movimentos na natureza. Então, imagina o movimento lá de um asteroide, o movimento de um cometa, o movimento de um planeta. Então, todos os movimentos na natureza, basicamente, eles são iniciados, eles iniciam sendo estudados dessa maneira bem simples. É óbvio que depois vai tornando a linguagem um pouco mais elaborada, uma linguagem mais elaborada. Mas, no primeiro momento, não pensem que seja apenas assim simplório, para ver os carrinhos andando na velocidade. Não, é muito mais do que isso. É a velocidade dos cometas, dos asteroides, dos planetas, da água, o fluxo d'água lá do rio. Então, é bacana, gente, é bonito. Então, é bacana alguém aí se interessar, se despertar interesse, fazer pergunta para a gente ir tornando o conteúdo mais prazeroso. Bacana? Então, lá, vou até o professor, chamar de função horária. Já que aqui era função horária do espaço, tá, professor? Aqui o senhor já deu a resposta. Função horária do espaço. Seria o caso porque começa com S? Nossa, é exatamente porque começa com S, de espaço. Então, é função horária do espaço. Já esse daqui é função horária da velocidade, porque começa com V, velocidade. Então, função horária do espaço, função horária da velocidade. Função horária do espaço com relação ao tempo. Função horária da velocidade com relação ao tempo. Para o movimento retilíneo uniformemente variado. E, para finalizar, qual é a última função horária? Vimos também semana passada. A última função horária é qual? E aí? Alguém? Ninguém?
Alguém pode perguntar, tá, professor, é porque o senhor não brincou com ela. O senhor só disse sorvetinho e disse vovô é ateu. E a terceira o senhor não brincou. Era lá uma expressãozona gigantesca, bichona gigantesca, mas o senhor não brincou com ela. Mas tem, pronto, colocaram lá no chat, show de bola, Pedro, não foi? Mas eu deixei o termo formal, não foi formalmente falando na física, como ela é chamada. Vamos lá, como ela é chamada? Função horária do espaço. Do mesmo jeito que aqui é a função horária do espaço, aqui vai ter a função horária do espaço. Mas a diferença é que aqui é a função horária do espaço para o MRU. Essa outra grandona é a função horária do espaço para o MRU-V. Entendeu? Ah, professor, como é que é? S igual a S0. Vamos lá, quero ver todo mundo participando. Como é, Isaac? S igual a S0. E depois de S0 vem o quê? Mais V0. Mais V0. Show de bola. Quero ver outro. Mais AT. V0T. Tem um Tzinho aqui. S igual a S0 mais V0T mais... Depois. AT ao quadrado. AT ao quadrado. Show de bola aí. Vários participando, né? Eu não estou vendo. Depois na gravação vejo. AT ao quadrado. Show de bola. E aí, acabou? Acabou? Sobre 2. Sobre 2 aí, Matheus. Show de bola. Então, beleza, gente. Parabéns. Essas são as funções. Simples assim. 3 funções horárias. Funções horárias. Função horária do movimento uniforme. Apenas uma. Função horária do movimento uniformemente variado. 2. Então, sorvetinho, vovô é ateu. E essa daqui, como é que chama-se? De maneira descontraída. Alguém sabe? Alguém sabe? Ninguém? Sorvete é ateu. Pronto, é parecido, né? Aqui é sorvete, que já vem dessa, e aqui é AT do ateu, beleza. Mas o pessoal lá, para descontrair mesmo, para arregaçar de vez, eles dizem, professores aí de cursinho, né? Para descontrair, pronto, olha lá, o William botou como é que se diz? No chat. Chamam de sorvetão, Matheus. Chamam de sorvetão. Ah, professor, esse daqui é o sorvetinho, porque é pequeno, e esse daqui é o sorvetão, porque é maior, é grandão. E mais do que isso, eles brincam, eu acho, talvez, que seja assim, ó, sorvetão. Aqui o 2 do quadrado funciona como se fosse um tio, sorvetão. Eu acho que não tem nada a ver, né? Mas é isso aí. De maneira descontraída, sorvetinho e o sorvetão. Sorvetinho para o uniforme, sorvetão para o uniformemente variado. Tranquilo? Sorvetinho para o MRU, sorvetão para o MRUV. Bacana. Ah, professor, entendi. Brincando aí, de maneira descontraída, sorvetinho, sorvetão, mas de maneira formal, formalmente na física. Função horária do espaço com relação ao tempo para o MRU. Função horária do espaço com relação ao tempo para o MRUV. Simples assim. Acabou-se. Tranquilo? Ei, gente, isso foi o que a gente viu semana passada. Mas a partir de agora, a aula de hoje, continuando, né, dando continuidade ao que ficou do assunto da semana passada, vamos passar agora algumas questões. Aí alguém pode dizer, tá, professor, como é que a gente vai trabalhar com essas questões, com essas funções? Como é que a gente vai trabalhar? Então, vamos trabalhar por partes. Vou pegar aqui, ó, a primeira, segunda e a terceira função. Primeira, segunda e terceira função. 3 funções. Professor, Diga lá comigo. no chat estão perguntando sobre a equação de Torres-Lise. Parabéns, Camilo. Perguntaram bem. Foi uma boa pergunta. Professor, a equação de Torricelli. Era lá um físico italiano, né, evangelista, Torricelli. Pronúncia Torricelli, né, os italianos. Mas observe, você disse bem, é uma equação. Diferente da equação, por enquanto, aqui nós temos funções. Então, por enquanto, vamos trabalhar as funções e logo depois a equação, entendeu? E a gente vai deixar bem claro a diferença. Então, por enquanto, as funções horárias. E depois, a última, a equação de Torricelli. E, na verdade, vão ser, ao fim de tudo, 4 expressões matemáticas, né? 4 relações matemáticas. 3 funções e uma equação, a equação de Torricelli. Tranquilo? Mas vamos por partes, por enquanto, as funções. Bacana aí a participação, Camille. Show de bola. Vamos lá. Quero ver trabalhando uma a uma. Professor, próximo simulado. Já estamos no segundo bimestre. Próximo simulado vai ser o quê? Funções horárias. Primeiro conteúdo. Funções horárias, equações. Depois gráficos. Depois movimento vertical, a queda de corpos. E, por último, movimento circular. Então, vão ser 4 assuntos. Vamos lá? Funções horárias e equação. Gráficos.
movimento vertical, a queda de objetos, de corpos, e, por último, movimento circular. Quem for aluno aplicado, dedicado, estudioso, já anota esses quatro conteúdos para o próximo simulado. Tranquilo? Então, lá. Professor, vamos trabalhar aqui, bacana, algumas questõezinhas. A partir de agora, só questões. De cada função horária, vamos lá. Primeira função horária, sorvetinho. Então, vamos lá, ó. Exemplo. Olha lá, gente. Isso daqui já dá uma aula, né? Ó, o aluno já copiou aqui. Além do professor ter escrito no quadro, copiei no quadro, o aluno está copiando. Além disso, ele está anotando o que o professor está falando, o que ele está escrevendo, o que ele está vendo, o que o aluno está ouvindo. Então, dá para aqui fazer um bom esquema e já tirar foto da aula de hoje. Então, gente, é simples assim. Professor, aí como é que vai ser o segundo bimestre? O segundo bimestre já vai ser diferente. Mas continuam aulas, notas, a partir do que é dado, das aulas. E o professor quer ver quem está assistindo a aula. Tranquilo? Então, vamos lá. Professor, dê um exemplo. Professor, desculpa interromper. O senhor pode repetir de novo os conteúdos? Só para eu anotar. Para o segundo bimestre, né, Camille? Show de bola. Olha lá. 4 conteúdos para o simulado 2. Simulado 2, 4 conteúdos. Funções horárias e a equação. Segundo, gráficos. Terceiro, movimento vertical. Vai ser movimento vertical dos objetos, né? Queda livre. E, por último, movimento circular. Entendeu? Funções horárias e equação. Gráficos, movimento vertical e movimento circular. Acabou-se. Entendeu? Obrigada. Parabéns, Camille. Aí a gente finaliza cinemática. Acabou a cinemática. Aí depois já é dinâmica no terceiro e quarto trimestre. Então, lá, gente. Um exemplo aí, professor. Dê um exemplo aí. O exemplo é esse daqui, ó. Quero ver aí. S é igual a 2 mais 8T. Pronto, quero saber aí. Quero ver lá. O quarto ponto de hoje. Ponto qualitativo. Primeiro, quero ver todo mundo lendo aí para mim. Como é que se lê essa função? S é igual a quanto? 2 mais 8T. S é igual a 2 mais 8T. Se lê assim. Aí você lê a expressão matemática, a relação matemática, está aqui, os símbolos. O S, o igual, o 2, o mais, o 8 e o T. Simples assim. Aí a pergunta. Esse exemplo, esse primeiro exemplo que o professor colocou aí, é um exemplo de uma função horária. Uma função horária do tipo sorvetinho, vovô até ou sorvetão? E aí? Sorvetinho. Sorvetinho, Camille, show de bola. Parabéns, olha aí, um ponto. Gente, sinceramente, alguém pode dizer, pelo amor de Deus, essa Camila é extraordinária, é de outro mundo aí, é um mundo fantástico. Como é que ela descobriu isso? Gente, sinceramente, está aqui o meu filho, ó, de 11 anos. Ele está acompanhando, nunca viu esse conteúdo. É simplesmente você colar, copiar. É como se fosse um retrato. Você vai ver, identificar pela aparência. Professor, aparentemente ele parece mais com um sorvetinho, com um vovô ateu ou com um sorvetão? Primeiro, começa com S. Se começa com S, jamais pode ser vovô ateu, jamais. Ou é sorvetão ou é sorvetinho. Professor, mas aqui tem um T. Aqui também tem T, aqui também tem um T. Mas aqui tem T ao quadrado, já que não tem T ao quadrado, acabou-se. Por eliminação, sobra só sorvetinho. De maneira formal, chamada função horária do espaço com relação ao tempo para o movimento retilíneo uniforme. Então, gente, parabéns. Camille aí identificou. Uma vez identificado e bem identificado qual das 3 funções ela é, aí agora eu quero que você identifique os termos. Identificando os termos. Quem vai ser S0? 2. Quem vai ser o V? E aí? O V? Já? Como é, Matheus? A letra V? Pronto. Olha lá. O S0, a moça já respondeu. É 2. E o V é quanto? 8. 8. Acabou, gente. É isso. É isso. Por incrível que pareça. Vamos fazer simulado sobre isso? Vamos fazer Enem sobre isso? Vestibular? Então é isso. A física é isso. É simplesmente nesse primeiro momento do assunto, aqui do conteúdo que estamos trabalhando, você identificar os termos. Identificação dos termos, professor. Identificando termo a termo. Quem é quem? Aí, Camille, Matheus, Vinícius e vários outros aí, sabe? Participaram, tiraram nota 10. Show de bola. Mas vou colocar aqui, ó. Vamos dizer que isso daqui tenha sido o primeiro exemplo. Foi o primeiro exemplo. Vou colocar agora aqui para vocês. Professor, você nasceu, eu vou tirar 10. Nesse simulado agora eu vou tirar uma questão simples dela, vou tirar 10.
Faça aí outra pergunta para mim, professor. Vou colocar aqui, exemplo 2. Próxima questão, exemplo 2. Quero ver aí, ó. S igual a 4T mais 5. Quero lá que você me identifique. Não soube identificar a primeira questão? Ah, professor, identifiquei, é muito simples, muito fácil. Tirei 10. Quero ver agora tirar 10 na segunda questão. Então, quero ver. Segunda questão, quem é S0 e quem é V? E aí? Quem é S0 e quem é V? V é 4. E S0 é 5. Mas, rapaz, show de bola. Eu achava que eu ia complicar. Então, Matheus e Camilo, show de bola. Então, viram aí a casca de banana que o professor colocou de propósito? Então, gente, muitas vezes, o camarada, quando inverte os termos, ele se atrapalha. Tá, professor, o senhor não disse que é S e depois V? Primeiro é S0 e depois eu nunca disse isso. Então, gente, a brincadeira é um jogo. É um joguinho, com um jogo ali do tabuleiro. Tem as regras. As regras são o seguinte, ele diz o seguinte, existe o termo sozinho, isolado, independente. O termo independente é o que está sozinho. E existe o segundo termo, que ele está acompanhado, que ele está ao lado, que ele está do lado do T. Então, a brincadeira vai ser essa. Professor, como é que eu vou identificar isso? Olhando aqui para a forma geral, de maneira genérica, né? Ó, ele diz, ó, o S sempre vai estar indicado. O S0 vai ser um valor que ele vai substituir e o V ele vai substituir. Ou seja, ele sempre, ele vai deixar indicado o S e o T. Entenderam essa observação? Aluno estudioso vai copiar essa observação no cantinho do caderno aqui. No quadrinho, ou lá aqueles lembretezinhos verde, laranja, né? Verde, limão. E vai anotar. Observação importantíssima. Sempre vai ter o S indicado. Esse S nunca ele vai ser substituído por um valor. Nunca. Na expressão, na função, ele sempre vai estar aqui indicado, o S. E o T, da mesma forma, ele vai ser mantido indicado aqui. O T nunca vai ser substituído por um valor. Ah, professor, quais são os termos que são substituídos por valores? O S0 e o V. Simples assim. Observe que eles sempre substituem valores numéricos, ou sendo S0, ou sendo o V. Aí alguém pode perguntar, ah, professor, como são dois termos? Como é que eu vou saber quem é quem? Porque algumas vezes o senhor aí de malícia inverte os termos. Não, não é o professor Luiz de Física, não. Isso daí é no Enem, é no simulado, é nos livros. Isso daí é no conteúdo de Física. Na Física você tem que entender essa manipulação, certo? Você tem que entender. Tem situações lá que eles invertem os termos. Ah, professor, como é aquela brincadeirazinha lá dos copos, né? Inverte lá, mistura tudo. Como é que eu vou descobrir quem é quem? Como é que eu vou descobrir? Porque eu vou dizer agora, pelo que eu vou dizer agora. Então, prestem atenção. O termo independente, sempre sozinho, é o S0. E o termo que está do lado do T é sempre V. Aqui, ó, observe. O termo sozinho, professor, sempre sozinho, independente, é o S0. E o termo que está acompanhado, que está do lado do T, é o V, certo? O V sempre vai estar ao lado, do lado, junto. Vou botar aqui, ó, junto com o T, certo? Então, a velocidade sempre está junto com o T. Nessa daqui. Para as outras, já vou ter outras regras. Então, gente, muita atenção. Ah, professor, aqui o senhor botou 2 mais 8T. Já aqui o senhor botou 4T mais 5. Então, observe que no primeiro exemplo, o T era o segundo termo. No segundo exemplo, o T era o primeiro termo. Tá, professor, o senhor invertendo, o que acontece com isso? Lembrem lá do ditado dos avós. Os avós diziam, não é diga-me onde estou, que eu direi quem és. Não é diga-me onde estou. Eu estou aonde, professor? Estou na frente, estou atrás, estou primeiro, estou depois. Não é diga-me onde estou, é diga-me com quem andas. Quer dizer com quem anda. Ele anda com T, então é V. Ele anda sozinho, independente, então é S0. Quer lembrar lá do ditado dos avós, gente? Diga-me com quem andas e eu direi quem és. Me diga quem és. És velocidade ou és S0? És S0 ou és velocidade? O ditado dos avós diz o quê? Diga-me com quem andas. Se eu andar com um Tzinho, eu sou o V. Se eu andar sozinho, eu sou o S0. Simples assim. Aí tem gente que vai dizer, não, diga-me onde eu ando. Onde eu ando? Eu ando na frente ou ando depois? Eu ando primeiro ou ando segundo? Eu ando antes ou ando... Não é isso?
É diga-me com quem andas. Se eu ando com T, eu sou V. Se eu ando sozinho, eu sou S0. Observa aqui, ó. Eu estou com T. Ah, professor, toda vez que ele andar com T, é o V. Está andando sozinho, então é S0. Simples assim. Então, gente, as respostas aqui, ó, as alternativas são S0 igual a 2 e V igual a 8. Quais são as unidades? Quero ver quem é que vai dizer as unidades. Vou melhorar aqui, porque esse pincel está meio apagado, né? Ó. Quais são as unidades? 2 o quê? Qual unidade? 2 o quê? E aí? 2 o quê? O S0, nessa expressão, nessa função horária, é 2. 2 o quê? 2 metros, ou quilômetros, ou centímetros. Já que é uma grandeza sobre espaço, professor, como bem disseram lá no chat, a unidade vai ser metros ou quilômetros. No caso aqui, vamos chamar de metros. Tá? A questão vai dizer, analisando a expressão matemática, a função horária abaixo, adotando o sistema como sendo SI, anote aí, ó, formação nova, né? Ó. O que é SI? Já tinha falado, não foi lá na transformação do NATS. O que é SI? Sistema Internacional. Ah, professor, no Sistema Internacional, o espaço é dado em metros, o tempo é dado em segundos. Simples assim. Sistema Internacional é para você saber as unidades. Se é metro ou se é quilômetro. Ah, professor, e se não fosse Sistema Internacional? Aí aqui seria quilômetros. Sistema Internacional, o espaço é dado em metros. Entenderam? No SI, o espaço é dado em metros. A velocidade no SI é dada em quê? Qual a unidade de velocidade? Vai ser o quê? Metros por segundo. Metros por segundo. Parabéns, porque é no SI. Então, no SI, o espaço é em metros e o tempo é em segundos. Show de bola. Já esse segundo aqui eu não quero no SI, no Sistema Internacional. Então, o S0 vai ser quanto? O S0 vale quanto? 5. Eita, já dei a resposta. 5 quilômetros? 5 quilômetros. Show de bola. Olha lá. 5 quilômetros. E a velocidade vai ser quanto? Segundo. Por hora. 4. Não é metros por segundo, porque não é sistema internacional. 4 quilômetros por hora. Mas beleza, show de bola. Então, gente, é simples assim. Ah, professor, então quer dizer que questões sobre funções horárias, na verdade, vai ser só para eu identificar os termos, quem é S0 e quem é velocidade? Nesse primeiro momento, sim. Nesse primeiro momento, sim. Ah, professor, e como seria uma próxima questão? Vou colocar aqui uma próxima questão. Próxima questão. Não, fiz a primeira, fiz a segunda. Olha lá. Fiz a primeira questão, fiz a segunda. 2 questões, somente identificando os termos. Ah, professor, coloca uma questão dessa no simulado. Vamos ver, né? Vamos ver. Simulado no Enem, por incrível que pareça, tem Enems, eles pedem só para identificar os termos. Então, tá aí, ó. Já respondem uma questão de Enem, né? Ó. Quero ver agora. Terceira questão. Terceira questão vai ser assim. Dada a função horária, então tem lá o enunciadozinho, né, para a gente poupar tempo, ele diz o seguinte, dada a função horária, a seguinte função horária descrita abaixo, S igual a, vamos dizer, 10 menos 2t. Pronto, tá aí. 10 menos 2t. Pronto. E aí? Quero saber, quem é S0? 10. 10, parabéns. Quem é a velocidade? 2. 2. 2. Vou colocar aqui. No Menos S1. 2. Pronto, olha lá. A moça falou bem, Carol. Menos 2. Tá, professor? Observe que aqui não tinha menos. Nem aqui tinha menos. Então, o menos vale. E o que significa menos? A velocidade com sinal de menos. Significa o quê? Velocidade negativa. Velocidade negativa. O que significa o carro ter velocidade negativa? Parabéns, Matheus. Significa o quê? Que o carrinho está fazendo o quê? Foi assunto de simulado. Força contrária. O sentido contrário, né? Sentido contrário. Parabéns, Matheus. Show de bola. Então, positivo, o carrinho está indo. Negativo, o carrinho está vindo. Voltando. Então, gente, observe que cada detalhe é importantíssimo. Cada detalhe tem um significado. O S0 é 10 metros. A velocidade é menos 2 metros por segundo. Então, o carrinho está voltando. Então, é a ideia de João Pessoa a Campina. Ah, professor, e qual a diferença entre ir ou voltar? Óbvio que tem diferença. Eu digo,
Entre João Pessoa e Campina, um carro está indo ou voltando? Tá, se estiver indo, está indo de João Pessoa para Campina. Se estiver voltando, está voltando de Campina para João Pessoa. Então, tem diferença. Então, tem que estar atento a esses detalhes. Então, respondam aí. Quero ver quem vai responder para mim. Primeira questão, letra A. Quero que você identifique quem é S0 e quem é a velocidade. Segunda questão. Uma vez identificado os termos espaço inicial e velocidade, eu quero agora que você faça o seguinte. Substitua para T igual a 2 segundos. Quanto vai ser o S? Pronto. Entenderam aí essas alternativa B? Primeira alternativa, alternativa A. É só identificar quem é S0 e quem é V. Foi o que a gente fez nessas duas primeiras questões. Segunda questão, letra B. O que ele quer que você faça? Para o T igual a 2 segundos, quanto vai ser o S? Essa é a questão. Entenderam isso? Alguém pergunta ou não? Se não perguntam... Beleza. Entendeu, né, Matheus? Show de bola. Se ninguém tiver dúvida, é porque... Professor, diga lá, Vinícius. explica de novo, por favor. Pronto, Vinícius, show de bola. Não é vergonhoso, não é constrangedor. Pelo contrário, Vinícius aí, olha, corre atrás, porque ele quer aprender, ele quer entender. Ele está se dedicando. Professor, explica aí, por favor, novamente, quero entender. Então, gente, aqui é onde vem o significado do que é função. O que é função, professor? Camarada, na nossa linguagem vulgar, estou perguntando questão lá do termo técnico formalismo matemático, né? Uma expressão matemática, um termo matemático, conceito, a definição matemática, função. Mas eu quero saber no nosso dia a dia. Nosso dia a dia, nosso cotidiano, o que significa a palavra função? Alguém sabe dizer? Eu digo, rapaz, ultimamente, aquele aluno fulano, ele está vivendo muito em função do que os outros dizem, Então, gente, função é uma dependência. Algo depende do outro. Esse aluno está dependendo do que os outros dizem. Então, função é uma dependência. Mais ou menos essa ideia. Então, função está dizendo o seguinte. Aqui, ó. Quantos termos eu tenho na expressão? Olhando aqui para a primeira. Quantos termos tenho? Todo mundo olhando aí. Quantos termos eu tenho? E aí? Ninguém? Quantos termos eu tenho aqui? S igual a 2 mais 8T. Quantos termos? 4, né, gente? S, 2, 8 e T. Tenho 4 termos. Desses 4 termos, quais são os que são substituídos? São substituídos o quê? O S0 é substituído por 2 e o V é substituído por 8. Então, 2 são substituídos. E quais os outros que não são substituídos? O T e o S. Beleza, Matheus? O T e o S. Então, tá aqui, gente. O que significa função? O S e o T. Ninguém perguntou isso. Professor, por que o senhor apagou aí, mas no outro esquemazinho o senhor tinha colocado aqui as setazinhas? Só vou substituir o S0 e o V. Sempre vai manter indicado o S e o T. Por que sempre é mantido indicado o S e o T? Por quê? Porque é uma função. É uma função exatamente por isso. Por quê? É chamado de função. Por quê? Quero ver quem é que me diz aí por que é função deixando indicado o S e o T. Eu acabei de falar lá o exemplozinho do aluno. Fulano vive muito em função Depende, do... Diga lá, Matheus. Quero ver porque depende da velocidade do S0. Que pronto, foi quase, Matheus. Beleza. Porque depende... Show de bola, usou o termo correto. Mais alguém complementa aí? Matheus foi quase gol. Mais alguém? Quem é que depende? Espaço final. O espaço, professor. São dois termos que são deixa indicado, o S e o T. Então, esses dois vão manter uma relação entre si. Um é em função do outro. O S depende do T, Matheus. Do T, não é da velocidade, não. É do T. Então, dependendo do tempo que eu colocar, Matheus, show de bola. Dependendo do tempo que eu colocar, eu vou obter um S diferente. Tá aqui, olha. Me diga o tempo e eu vou lhe dizer onde é que eu estou. Então, gente, função horária. É como se fosse uma calculadorazinha. É como se fosse uma máquina de calcular. Você vai atribuindo valores para o T. Para que eu atribuo valores para o T?
para encontrar valores de quem? Espaço final. Do espaço final, Matheus, show de bola. Então é como se fosse uma máquina de calcular. O camarada entrega na sua mão a máquina de calcular a função. E diz o seguinte, você vai analisando lá, segundo após segundo, para me dizer onde é que está. Então você vai com o celular e eu vou dizendo para você, 1 segundo, você está onde? Eu estou na posição 10. 2 segundos, eu estou em que posição? Na posição 4. 3 segundos, eu estou em que posição? Estou na posição... Então, o tempo vai mudando e o espaço, consequentemente, também vai mudando, já que o espaço depende do tempo, porque é uma função, uma dependência, um depende do outro, tranquilo? Então, o espaço depende do tempo. Aí o Vinícius me perguntou, me explica aí novamente, professor. Já expliquei mais ou menos, porque eu não posso dar o bolo de presente, né? Ó, quero saber agora você. Você vai me dizer. Tá, professor, já entendi que é uma função. É uma função porque é uma dependência. O S depende do T. Show de bola. Então, na questão, na máquina de calcular, o senhor vai ter que me dar um valor para eu encontrar o segundo. Me dar um valor para encontrar o seguinte. Então, sempre vai ser dado o valor de T. Não, às vezes eu posso dar o S e querer o T. Às vezes eu posso ter e querer o S. Nessa situação, ele deu o valor de T igual a quanto? 2 segundos. 2 segundos, Matheus. Show de bola. Se o T é igual a 2, quero saber, o S vai ser igual a quanto? Tá, professor, como é que eu faço? Aí agora eu substituo. Onde tiver T, o Matheus bem disse. Eu vou colocar quanto, professor? 2. Coloco o 2 aqui, aí cai nas questões lá da matemática do fundamental que você estudava. Expressões matemáticas. Como é que resolve a sua expressão matemática? Primeiro a multiplicação, depois né, assim, e você vai seguindo aquelas expressões matemáticas. Então, gente, observe que lá no fundamental, você aprende as operações, você aprende lá as relações, para agora aplicar aqui. Quero ver quem é que vai bem aplicar. Aplicar de forma correta. Então, pegue o T. Aonde tem T, professor, vou colocar quanto? O Matheus bem disse, 2. Substituam aí 2 e encontro o S. Fazendo agora, valendo ponto. Quero ver quem vai encontrar. Fica 2 vezes 2, né? 2 vezes 2, show de bola, Matheus. Aí depois faz a expressão 10, que fica igual a 4, e 10 menos 4, que é igual a 6. 6, show de bola, Matheus. Show de bola, já deu a resposta. Então, faço aí, quero ver. Ó. Primeira questão, só identificar os termos. Só identificar S0 e V. Segunda questão, substituir. Então, aluno aplicado, dedicado, estudioso, ele já vai fazer essa anotação, essa observação. Professor, questões sobre funções tem vários tipos. Primeiro tipo, situação de identificar. Identificação dos termos. Primeiro tipo. Segundo tipo, questões do tipo substituição. Vou pegar um valor e substituir para encontrar o outro valor. Já que é uma função, não é chamada de função? Ah, aquele aluno fulano vive em função disso, disso e daquilo. Então, um vive em função do outro. Independência um do outro. Já pegaram o macete. Então, agora é aplicar. Terceira questão que eu quero que eu resolva aí. Alternativa C. Eu quero o seguinte. Faça o esquema. Faça o esquema. O que é o esquema? Quem sabe dizer o que é o esquema? O que é o esquema? Fazer o desenhozinho. Tão lembrado, que lá nas primeiras aulas a gente fazia lá o ovo bola, né? O ovo bola era o carrinho lá, né? Olha lá, o carrinho. Andando. Beleza, Matheus. Se ele está indo, é positivo. Se ele está voltando, é negativo. Já dei a questão. A velocidade é positiva ou negativa? Negativo. Tá voltando. Já identifiquei aqui, é menos 2. Então a setinha vai ser indo ou voltando? Voltando. Já dei a questão. Então eu quero que você faça o esquema. O esquema é fazer o carrinho indo ou voltando, mas começando. Isso daqui é a estrada, a pista, né? Ó, no sistema internacional, aqui é dado em metros. Metros. Né? Ó, ele começa em que posição? O S0. Qual é a posição que ele começa? 10. Quanto? 10. 10. Parabéns, show de bola. 10. Então você vai botar quanto aqui o valor? 10. Quando for no tempo 2 segundos, ele vai estar quanto? Matheus já disse lá a resposta. Ele vai estar em quanto? 6. 6, que vai ser 10 menos 4, 6. Então é fazer todo esse esboço, todas as informações. Quero ver agora a letra D. Letra D eu vou fazer o seguinte. A letra B eu dei o valor para T para você encontrar o S. Agora eu vou fazer o contrário. Quando o S for igual
a 4 metros, quanto vai ser o tempo? Qual vai ser o tempo quando o carrinho estiver passando pela posição 4 metros? Simples assim. Quer saber o tempo? Não, a função? Tá, professor, se você botar a partir de uma, encontrar a outra, agora é só inverter. A partir do espaço, eu encontro o tempo. Aqui, a partir do tempo, encontrar o espaço. Então, só inverter. E a última aqui, letra E, eu quero saber qual é o tempo em que o carrinho passa pela origem. A origem é o 0, né, professor? Show de bola, Matheus. É a origem. Ou seja, só olhando para cá, esse carrinho vai passar pela origem, professor. Ele começa onde? Onde é que ele começa? A moça disse. Em 10, lá na frente. Mas ele está voltando. Se ele está voltando, em algum momento ele vai chegar na origem, como o Matheus disse, no 0. Agora, qual seria a situação de jamais esse carrinho passar pela origem? Seria como? Quando ele só estivesse indo. Ele já começou lá na frente, professor, no 10, e ainda está indo. Jamais ele vai passar pela origem. E como é que seria ele indo passar pela origem também? Seria ele começando antes da origem. Valores negativos e está indo. Então, são esses jogos, gente. São jogos que dá para a gente deduzir explicitamente, assim, notavelmente, de imediato. Olhando e já dá para responder. Ei, gente, 9 horas, acabou a nossa aula, né? Ó, próxima aula, quero ver quem vai responder. A, B, C, D e E. 5 questõezinhas. Só estamos trabalhando, por enquanto, função horária do sorvetinho. Ainda vou ateu e sorvetão. Alguma pergunta, gente? 9 horas? Valeu, professor. Muito top a aula. Matheus, show de bola. Qualquer dúvida, observem lá na plataforma dos vídeos. Recorram, comentem, porque vale participação. Vale a sua nota. A nota de participação, a nota qualitativa. Tranquilo, gente? É só até hoje, né? As atividades. Exato. Assim que eu terminar aqui, são que 9 horas, 9 e 1. Vou para o Google Classroom já colocar lá como é que vai ser as notas. As atividades já fizeram, não tem mais o que fazer. Já fizeram atividade, já fizeram as questões, as pesquisas, tudo já fez. É só depositar lá. Exatamente, Eduardo. Tranquilo? Para tirar a foto e mandar lá no onde você vai botar hoje, né? Exatamente, Matheus. Show de bola. Beleza. Você vai criar uma página, né? Exato. Professora Carmélia, já acabamos aqui. Vou sair porque tem um próximo professor, né? Valeuzão, professora. Até a próxima aula. Ei, gente, parabéns. Até mais. Tchau, tchau. Professor Luiz, é Carmélia. Sim. Deixa eu atrapalhar o senhor um pouquinho.